Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje a gente vai bater um papo aqui com a Mauriane. Boa noite, Mauriane. Boa noite, Caio. Tudo bom? Tudo bem. Mauriane, que é psicóloga. Sim. E a gente tem muitos assuntos interessantes para debater aqui. Mauriane, que foi... Na hora que eu falei no Instagram, né, sobre o assunto que eu queria falar, a Mauriane, ela se prontificou, fiquei feliz. Opa, uma psicóloga que eu conheço. Mauriane, agora vamos lá. O pessoal daqui de casa, você é daqui de Caxias mesmo? Sim, me chamo Mauriane, eu sou psicóloga clínica, né? Eu já trabalho há 10 anos, né? Em duas vertentes, né? Eu sou psicóloga na área social. Hoje já dizia um pouquinho, né? Mas eu trabalho mais na clínica, né? Eu atuo na clínica. Na clínica, os atendimentos particulares, né? As pessoas que te procuram. Como é essa parte da psicóloga social? É bem diferenciado da clínica, né? Você vai trabalhar com a questão da vulnerabilidade social. Por exemplo, né? Eu trabalho em CRAS. Eu estou com 10 anos trabalhando em CRAS. Hoje eu não estou mais na frente como técnica, que é a função que o psicólogo tem. Então a gente trabalha em áreas sociais, áreas de pessoas que têm necessidade, que passam por alguma situação crítica, e a nossa função dentro do equipamento é ajudar a pessoa a passar por essa dificuldade, né? Então o psicólogo, junto com o assistente social, trabalha em conjunto. Aí eu sempre gosto de dizer, né, que é um atendimento psicossocial. As duas vertentes, tanto do psicólogo como do assistente social. Eu fico imaginando tanto de coisa que tu deve ouvir. É verdade, muita coisa. Porque, ó, vamos ter basicamente uma ideia. O pessoal que sofre algum tipo de, como é que eu posso dizer, até abuso psicológico, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, mães que os filhos basicamente mantêm escravizada dentro de casa para ficar recebendo benefício. Sim. E sofrem, às vezes, abuso, infelizmente, às vezes, abuso até sexual também. Crianças em situações adversas, tem mulheres, acho principalmente, eu acho que o maior atendimento são de mulheres, né, que sofrem, que passam por relacionamento abusivo, alguma situação assim. A gente até percebe assim que a maioria das pessoas que vai procurar atendimento psicológico são mulheres, né? São mulheres que passam por alguma dificuldade, sentem alguma necessidade. Só que assim, a gente passa por muito preconceito. O atendimento psicológico tem esse estigma. Quando às vezes alguém fala assim, vai procurar um psicólogo. Eu não sou doido. O pior que o que mais tem. Eu não tenho problema, eu não preciso, né? Tanto assim que eu tenho um cuidado muito assim especial quando eu vou encaminhar algum paciente para psiquiatra. Porque eu percebo, dentro da minha atuação clínica, muito isso. Vem pro psicólogo, pronto, eu já estou aqui, Mauriane. Tu agora quer que eu vá no psiquiatra? Eu tô doido mesmo, Mauriane. É como se fosse assim, uma certeza, né? E aí eu sempre gosto de fazer um trabalho de desmistificar a função do psiquiatra. E uma comparação que eu sempre gosto de usar é essa. Quando tu tem um problema com o coração, que tu tá se sentindo meio mal e tudo mais, qual médico que tu procura? É para o pior que eu sou do cara. Ela perguntou para a pior pessoa do mundo. Que eu sou o cara que fica pois em casa eu vou mudar o efeito. E fala assim, eu vou morrer. Pois bora mudar aqui. Um cardiologista. Exatamente, um cardiologista. Então, é um médico próprio para o seu problema de coração que você está advindo, né? E o psiquiatra é o quê? É um médico que vai trabalhar com suas emoções, com seus estados mentais. Então, assim, não adianta eu encaminhar um paciente que está com ansiedade muito grande por um clínico geral. Ele vai ajudar? Vai. Mas seria interessante ele procurar um profissional da área. Então, às vezes, acontece a mesma coisa com a psicologia, né? As pessoas têm essa barreira de... O que eu mais escuto, né? O maior psicólogo que existe é Jesus, né? Quando eu falo isso, eu não estou querendo tirar a questão da fé, né? Todo mundo tem que acreditar em alguma coisa, né? Então, eu falo muito na questão de você acreditar nas possibilidades. Poxa, Deus deu estudos para as pessoas, ciências para a gente se capacitar e profissionais para trabalhar específico nessa área. Então, o psicólogo pode estar ajudando também nessa área. Acontece muito, eu já vi a avó de uns conhecidos meus que disse, eu não vou, porque se eu tô doente, se eu me curar, Deus me curou. Se eu morrer, Deus quis me levar. Sim. Foi levada. Sim. Aí depois a família chorando, aí um deles até o pessoal ficou meio assim, falou, mas ela não falou que era para levar... Porque sempre tem aquele que é um pouco mais cético. Sim. E que fica com tanta raiva que joga na cara. Sim. Mas acontece muito isso, principalmente com religião. Eu sempre digo algo. Eu não sou religioso, né? Eu sempre digo, tenha fé, mas não seja ignorante. E tem gente que deixa isso e que vai falar com o pastor e o pastor acaba, desculpa o termo, o pessoal de casa, desgraçando de vez a cabeça da pessoa.
A gente conversou aqui sobre isso com uma psicóloga, não foi? Uma psicóloga mesmo, que é o seguinte: você pega, a mulher tá passando por um relacionamento abusivo, vai falar com o pastor vira para ela e fala: não, você não pode se separar do seu marido, Deus não aprova isso. Sim. Faça ele mudar, você vai ter que passar por essa provação. O que tu acha disso, Mônica? Eu acho bem complicado até a gente falar sobre isso, né? Como eu lhe falei, assim, Deus deu a possibilidade para as pessoas estudar e se especializar, né? Então, assim, se você vive num relacionamento abusivo, você permanece num relacionamento abusivo, alguma coisa está bastante errada. Então, assim, você tem que procurar ajuda. E é complicado você reconhecer que tem um problema, Caio. Uhum. Como tu falou, problema de saúde, básico, né? Tô sentindo uma dor, nem vou no médico, tomo remédio, faço e tudo mais. E com as doenças, as doenças psicológicas, né? A ansiedade. Por que que hoje a gente vê tanta criança ansiosa, né? Por que que a gente vê hoje tanta criança com obesidade, né? Comendo compulsivamente por conta de ansiedade. Sim. A gente tem uma mania muito feia. Eu gosto muito de falar assim, quando eu estou ministrando palestras, né, ou cursos, que a gente tem uma mania muito grande de menosprezar o sentimento do outro. Sim. Principalmente quando é criança. Por exemplo, tem o teu filho. Às vezes tem uma situação que ele tá chorando. Cara, não chora, isso é besteira. Besteira pra você, mas pra ele tem sentimento, pra ele incomodou aquela dor, então ele tá externalizando essa dor. Então, a partir do momento que a gente começa a aprender a olhar a dor do outro e principalmente a respeitar. Você respeitar e dizer assim, não, ok, eu sei que tá lhe doendo, não estou sentindo o que você tá sentindo, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Quando falece alguém, sinto muito, meus pêsames. Gente, você não sente o que o outro está sentindo. Sim. Você sente o quê? A tristeza, né? Aquela dor que seu amigo está passando, o familiar, enfim. Mas o sentimento, ele é individual. Sim. Só você sabe o que você está sentindo. É por isso que eu não sei o que dizer. Quando morre alguém, eu fico, rapaz, tu mandou mensagem? Não, porque eu não sei o que falar. Uhum. E se a pessoa começar a falar um bocado de coisa, eu posso ser bem sincero. Sim. Vocês de casa também, desculpa, mas eu tenho certeza que alguém vai se identificar. Quando tu vai falar alguma coisa, será que eu me importo o suficiente para querer escutar o que ela tá falando? Às vezes não. Às vezes você só quer externalizar a sua dor. Eu também não sei o que falar, então o que é que eu faço? O meu corpo fala. Eu vou lá, abraço, mostro que tô junto, pego na mão e pronto. Eu me sinto incomodado, vou ser bem sincero. Quando morre alguém, meu Deus. Aí fica aquele silenciozão no lugar. Aí vem aquelas frases clichês de pobre em velório. Rapaz, quem fica é quem sofre. Ou a pior que eu mais odeio. Gente, para de fazer isso em velório. Que é vocês chegarem e falar assim, rapaz, ontem ele tava bonzinho conversando. Óbvio, ele tava vivo. O cara não adivinhou que ia morrer, sabe? A não sei que tivesse doente, muito doente. Mas a pessoa morre de um acidente, o cara chega, pai, ontem eu conversei com ele bonzinho. Eu tenho ódio dessas coisas. Foi tão rápido. Não é? Mas essa questão de você, às vezes, menosprezar a dor do outro, a gente está vendo muito hoje em dia. As pessoas estão muito julgadoras, as pessoas... Canceladoras. Mas eu tenho ódio. Canceladoras. E a gente está vendo o que está acontecendo no Big Brother, né? A militância foi exposta para a militância e eles odiaram o que viram. É basicamente como se tivesse pego um espelho e falado, vocês são assim. Não nega não que vocês são assim. E eles odiaram. A gente abre o parênteses. Algumas pessoas são assim. Né? Algumas pessoas se vestem com roupa de militância e têm comportamentos extremos. Demais. Né? Enquanto outros conseguem militar de uma maneira suave que você consegue compreender. O que é que o outro tem ali a dizer? Qual o recado que aquela pessoa quer lhe passar? Eu tenho um Instagram profissional, né? E eu fiz uma postagem que eu achei muito interessante, né? Que eu botei assim, que a pandemia era um processo coletivo. Todo mundo aqui está passando por essa mesma situação, mas o significado é individual. O que eu passei, você não passou o significado que você deu. E vai muito nesse sentido, Caio, né? Da questão das militâncias, a questão dos cancelamentos, né? Por que é muito fácil eu chegar e pontuar as tuas postagens, né? Quando você coloca alguma coisa no Instagram. O Caio, comunicador, formador de opinião, faz isso. Então, assim, é muito mais fácil eu jogar uma pedra em você
do que eu assumir a minha responsabilidade. Porque Sim. eu penso daquele jeito às vezes, né? Eu me dou o direito de errar. Errar não é errado. Errar não é errado. O errado é você permanecer no erro. Você não reconhecer e dizer assim, pô, me desculpe. Eu pensei desse jeito, mas agora eu cheguei a uma conclusão que não é dessa maneira, né? É mais bonito. O que acontece muito são que os canceladores, eles não aceitam que quem eles não gostam pode mudar de opinião, mas eles, a maior desculpa é o quê? Não, mas eu não sou mais assim. Não, mas eu estou me desconstruindo. Ou, mas eu tenho ódio quando eles usam esse argumento, porque geralmente quem usa não está se desconstruindo. Sim. Ele está fingindo. Sim. O cancelamento é só uma externalização do que a gente vive no nosso dia a dia. Por exemplo, numa relação de trabalho, né? Você tem várias pessoas que você convive, você não vai agradar todo mundo ali. Se você tem sorte, se uma pessoa chegar na sua cara e falar assim, Caio, você é assim. Você, por exemplo, entre aspas, você é uma pessoa chata, você é desse jeito. A Catarina me disse todo dia. A Catarina, né? Enquanto isso, tem outras pessoas que falam por trás, que não têm a coragem de chegar e admitir e falar assim, Caio, você fez errado, o que você está fazendo não é desse jeito. Então, quando a gente vê a questão do cancelamento, Caio, essa proporção de você jogar buf na internet, você pontuar lá, e aí eu me escondo atrás daquilo tudo. Eu chego lá e pontuo e meto o dedo na tua ferida, mas você não sabe que sou eu. Tá todo mundo te julgando, então tu vai ter 100 pessoas para te julgar. Online, todo mundo é corajoso, né? Todo mundo é corajoso, né? E assim, é uma loucura. Não, é exagerado. Eu atendo adolescentes, né? E eu tenho essa preocupação muito grande quando eu converso com adolescente a respeito das redes sociais. As redes sociais cobram muito da gente. Uma vida perfeita. Uma vida perfeita, né? E assim... quando eu atendo adolescente, eu gosto muito de entrar no mundo, né? Então, assim, eu vou pesquisar desenhos, fico rezando pra ele não gostar de Dragon Ball Z. Oxe, por quê? Porque eu não gosto muito, eu vou ter que pesquisar, essas coisas assim, sabe? Rapaz, mas você tem um consultor do seu lado o tempo todo. Pois é, ele. Pois é, ela tem namorado noivo. Noiva. O noivo dela é basicamente um consultor para assuntos nerds. Então, com certeza, ali não tem muita dúvida. Eu uso muito isso, a série. Uma pergunta rapidão pra gente voltar pra essa questão. Ele se empolga quando tu vai perguntar alguma coisa e ele é assim, ele vai se empolgando falando? Ele se empolga tanto, aí eu vou anotando tudo que ele vai falando, porque isso eu vou usar como artifício. Porque assim, eu acho que esse bloqueio que eu criei foi por causa dele. Caio, não é normal, não. Vocês têm assuntos mal resolvidos sobre Dragon Ball. Acho que vocês têm que sentar e assistir junto. Ele fica mal frustrado quando ele vai me levar pra assistir alguma coisa, que ele vai empolgado, né? Anime, essas coisas. E aí, quando termina, ele gostou. Eu lembro de um certo comentário no Instagram sobre alguns filmes. Maria, parece que era o Mike falando aí, empolgado. E eu, rapaz, e tu é a namorada que vai assistir mesmo só por isso. Aí chega lá e fica reclamando. Não é, Mike? Desse jeito. Mas, para você continuar esse assunto dos adolescentes, tu acha que hoje em dia eles estão muito... Como é que eu posso dizer? Eles estão imergindo demais naquela coisa, parece, para viver uma vida que não é deles? Sim, tem adolescentes que criam, eu esqueci o nome do perfil, que são vidas fakes. Eu achei muito interessante, mas quando eu atendi, ela me relatando assim, que lá ela tinha uma vida fake, questão da fisionomia, ela criava os tipos de avatar sobre o rosto dela, corpo, questão corporal, né? Sim. E história de vida, onde você morava, como era a sua casa e tudo, né? Aí eu fiquei refletindo sobre isso, aí você cria uma nova vida pra você. E se você não conseguir atingir essa vida, Caio? Se vir uns percalços, umas quedas e você não conseguir morar em Paris, como é que você vai lidar com essas questões? E a frustração. Exato. Então, assim, as redes sociais são boas, são maravilhosas, mas se você não saber utilizar, se você não ter aquele cuidado, você vai adoecer. E hoje é muito mais fácil, você quer deixar uma criança quieta, aqui é o celular. Olha, mais simples, vídeo. né? Mais simples. Não, tá aqui, usa isso aqui. Adolescente, vai para algum encontro e tudo, tá aqui. Por que quando a gente vai sair para jantar, comer uma pizza com uma amiga, a nossa preocupação é postar aonde a gente tá? Justamente.
Tá todo mundo lá convivendo, mas a gente vai tirar fotos para marcar e para postar. Por que a gente não vive aquele momento? A gente não se permite viver. Então, assim, a gente percebe as inversões de valores, né? A tecnologia, em vez de ser utilizada como um fator que lhe ajuda, que lhe influencia, né? Ele é utilizado para outros fatores, para distanciar. Né? Dentro de casa, conversar com minha mãe, com meus pais, por WhatsApp, cara, um quarto bem aqui do lado. Que é isso? E você, como pai, aceitar isso. Às vezes os pais até preferem. Eu já vi muito pai que prefere isso. Não, deixa ele mandar uma mensagem quando ele quiser alguma coisa. Pois é. Os valores sendo invertidos, né? E aí fica bem complicado. Eu lembro de uma situação específica. Porque eu estava no vinil, eu cheguei sozinho. Chegou até o Antônio José, que estudou com a gente. Sim. Inclusive, vou trazer aqui a esposa dele, aí chegou mais um casal de amigos, aí chegou o Júnior, que é o dono do vinil, chegou a Grazi e outro casal de amigos. Ficou uma mesa grande. Isso tudo antes da pandemia, viu? Porque todo mundo dizendo, tem muita gente já, foi antes da pandemia. A gente não tem uma foto desse dia. A gente não tem nada, porque ninguém pegou no celular. A conversa, eram várias conversas paralelas, mas foi tão interessante que foram tipo 3 horas, 4 horas sem ninguém triscar. E um celular. A gente depois comentou sobre isso. Rapaz, a gente não tem uma foto daquele dia. Mas foi um momento que marcou. E foi. Lembra a gente no colégio São José? A gente tinha celular naquele tempo? Ah, Maria. Acho que nossos brinquedos eram os tazos. Era o mais que a gente tinha, era os tazos pra gente brincar. Então, o que a gente fazia? Ficava sentado ali na escada, perto do bebedouro, a turma, né? E a gente sentava pra conversar. Então, são coisas que a gente não vê mais. A gente não vê mais nem criança brincando na rua, mesmo porque sempre passa um motoqueiro doido querendo atropelar o povo. Tem isso também, né? Mas as crianças realmente, elas se juntam pra jogar, pra criar mundos virtuais. Sim, jogar online. Né? Então, eu como terapeuta eu quero me desafiar para me aproximar muito desse mundo, porque eu não posso chegar na terapia, né, sem trazer um pouco da tecnologia. Aí eu uso sempre ao meu favor. Né? Porque realmente a tecnologia, ela não é inimiga da gente. Ela veio para ajudar em todo o trabalho. Agora na pandemia, né? Com certeza, atendimento online. Eu tive que ir para casa para poder atender online, né? E é completamente diferente, né? Os pacientes reclamavam, Mauriane, é diferente, falta aquele contato, né? Então até hoje eu atendo as duas modalidades, tanto presencial como online. E eu percebo essa dificuldade, né? Por conta da pandemia, por conta dos cuidados, hoje você como terapeuta não pode se aproximar, abraçar, acolher quando a pessoa está chorando, né? Você acolhe de outra maneira, mas é diferente, Caio. Nós somos seres humanos que gostam de toque. A gente vai só segurar rapidão esse assunto, que a gente vai para um rápido intervalo, escutar uma palavrinha dos nossos patrocinadores e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta consigo do bloco do Seu Melhor da Noite, conversando aqui hoje com a Mauriane. E a gente estava com a Mariane, que ela é psicóloga, e a gente estava falando sobre essa questão. As pessoas realmente sentiram falta, né, de poder pegar na mão, de poder abraçar. Do contato físico. Principalmente, acho que as pessoas mais velhas. Quando a minha mãe chorava que eu não deixava meu filho abraçar direito, não, calma. Principalmente no período que a gente pegou Covid. Às vezes ela ia deixar compras pra mim e meu filho ficava, vovó, entra. E eu não deixava ela entrar, ela ficava chorando no portão. Eu tinha que fechar o portão na cara dela, senão ela queria entrar. Mas a gente está com Covid, deixa as compras aí e vá. Foi uma situação bem complicada. Porque nós somos seres humanos, nós gostamos de toque, a gente se sente acolhida. Quando você vê uma pessoa que lhe abraça, pega na sua mão. Mas aí tu falou uma coisa bem interessante, né? Tem pessoas que não gostam. Sim. Tem pessoas que não permitem você tocar, mas existe outra maneira de você dizer, tô aqui, Caio, tô aqui para lhe ajudar, ou uma palavra, alguma coisa que mostre a minha presença na sua vida. Ser humano é o bicho mais complexo que existe. Não, tu escolheu uma área excelente, e realmente eu acho que todo mundo é um pouco doido, não vou mentir. Todo mundo precisa de terapia, né? Sim. E na internet a gente vê muito aqueles posts falando assim que hoje tem muita gente fazendo terapia para lidar com pessoas que precisavam fazer terapia. E a gente vê o pessoal mais velho ainda tem um certo preconceito. Tu atende criança? Atendo. Tem muita gente que tu percebe que às vezes o problema são os pais. Às vezes assim, não quero generalizar, né? Mas quando problema de criança, às vezes
vem dos pais, né? De uma relação bem um pouquinho complexa. E você admitir que você, como pai, está falhando, mexe nas suas questões interiores, no seu julgamento, do que é certo, do que é errado também. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mauriane, a pessoa não pode ter um contato muito próximo ao psicólogo, né? Não. Como é isso aqui em Caxias? Todo mundo se conhece, meu irmão. Ainda bem que eu passei muito tempo morando fora, né? Assim, pelo Conselho de Ética, né, a gente não pode atender familiares e a questão de amizades com vínculos muito próximos. Eu sempre faço um critério, como você falou, assim, Caxias é pequena. É pequena. Então, às vezes, quando é uma pessoa que eu vou atender que eu já conheço, por exemplo, mas de oi, tudo bem? De vinil, de lugar que a gente está em comum, né, que a gente fala, eu sempre gosto de sentar e perguntar. Falei assim, olha, é o seguinte, da porta para dentro é a sua psicóloga Mauriane, da porta para fora é a Mauriane Pessoa. Vai lhe incomodar alguma coisa, algumas questões que eu posso colocar aqui, vai ficar aqui dentro, a gente não vai externalizar fora. Aí eu já atendi uma pessoa desse jeito, né, e aí ela, quando me encontrava no shopping, ela não falava comigo. Ela falava antes, né? E depois, como começou a ser minha paciente, ela não falava mais, que ela disse que ficava com vergonha. E aí eu fui trabalhar com isso lá na sessão, né? Porque eu também deixo à vontade. Às vezes, Caio, as pessoas têm medo de ir pro psicólogo, porque lá você vai expor a sua vida, os seus pensamentos, os seus medos. E nem todo mundo está preparado para se expor. Nem todo mundo está preparado para olhar naquele espelho e dizer assim, eu sou uma pessoa tóxica. Eu sou uma pessoa ruim. Ok, sou uma pessoa ruim, mas eu estou na terapia procurando melhorar como ser humano. Sim. Eu gosto de dizer assim, sobre comportamentos disfuncionais. São comportamentos que geram prejuízo à pessoa. Às vezes um comportamento de ansiedade, alguma coisa assim. Eu sempre, quando eu faço essa análise com o paciente sobre esse comportamento, eu tento entender o porquê desse comportamento. Às vezes, ele pode ser disfuncional para a mãe, para o namorado, mas para aquela pessoa aquele comportamento é funcional. Então, para ela, vai ser mantido. Ela vai criar o quê? Estratégias para lidar com outras pessoas. Às vezes, eu sou muito sincero. Eu falo tudo na cara da pessoa. A gente tem que ter um parâmetro, né? Sinceridade, personalidade forte, né? Tem um ódio, pessoa não... Né, porque eu tenho uma personalidade forte, não, tu é mal educado. Pois é, personalidade forte. Eu tenho uma personalidade muito forte, mas eu tendo uma personalidade forte não me dá o direito de eu ser uma pessoa inconveniente com você. E que julga todo mundo. Exato. Então esse comportamento eu posso estar trabalhando ele para que ele seja de maneira mais sutil, que eu possa ter minha personalidade forte, mas que eu saiba respeitar o seu espaço como pessoa e você respeite o meu espaço como pessoa para todo mundo viver em harmonia. Hoje em dia as pessoas acham que tem que dar pitaco em tudo, né? Porque é fácil. É muito fácil eu julgar a vida do outro, é muito fácil eu olhar a sua vida. Aí eu volto para redes sociais. Quando você tem sua rede social, tu vai postar que tu tá devendo? Não. Tu vai postar que tá com algum problema? Não. Às vezes tem gente que faz isso mais para chamar a atenção. Tem as duas medidas, né? E que acaba tornando uma coisa de uma forma muito extrema, porque a ideia é chamar a atenção mostrando os problemas. Sim. Tem mas isso também. Geralmente é a vida feliz, todo mundo rico. Sem problema nenhum, todo mundo viajando, todo mundo curtindo, mas os problemas não mostram. Aí, como você falou, tem pessoas que externalizam, né? Já externaliza para outra maneira, para ver assim, será que alguém vai se preocupar comigo? Será que vão olhar? Será que eu sou importante para alguém? Então, é muito nesse sentido. Como eu te falo, ser humano é complicado. Demais. E, Mauriane, agora eu vejo uma coisa. Muita gente fala, principalmente parte da militância extremista, vai ter que me aceitar desse jeito e tal. As pessoas parecem que estão buscando muito a aceitação de quem não está nem aí para elas. Elas não olham... Rapaz, é muito clichê de filme americano adolescente. A menina que é apaixonada pelo cara que não tá nem aí para ela, sendo que tem outro cara, que é o nerd geralmente, que faz tudo por ela, ela não está nem aí. Para no final do filme ela descobrir que aquele cara que era o amor da vida dela. Acontece isso, de muita gente querer a atenção de quem não está nem aí e depois utilizar isso como vitimismo para tentar forçar uma barra. Sim. Isso também é um problema grave, né? Sim. Aí a gente olha assim, a questão da insegurança,
da autoaceitação. Por que que eu estou procurando uma pessoa que não tem interesse por mim? Que ela não vai retribuir o que eu quero oferecer para ele? Por que que aquela pessoa que está ali, que está disponível para mim, eu não quero? Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Que insegurança é essa? Que sentimento é esse que eu preciso ter um sentimento por uma pessoa que a pessoa não vai nutrir? Então, é questões que a gente precisa identificar e trabalhar. A gente vê muito de relacionamentos assim, relacionamentos com pessoas inseguras que ficam o tempo todinho. Por que que tu tá comigo? Ei, teu ex era melhor que eu. Ei, tua ex era melhor que eu. Ei, não sei o que. E fica, isso aí vai gerando conflitos, né? Que a pessoa não pode estar no lugar. Gente, Caxias, todo mundo conhece todo mundo. Caxias, possivelmente, se você não namorou com a pessoa desde que ela era criança, ela vai ter um ex, uma ex. E vocês vão se topar por aqui. A pessoa fica... Não, mas teu ex chegou aí e quer ir embora. Que diabo de insegurança é essa, senhor? Logo em Caxias, que é tão pequeno. Então... É melhor conviver todo mundo. Oi, tudo bem? Não é. Eu acho isso um pouco de besteira. Principalmente como eu acho ciúme excessivo um pouco. Ciúme você vai ter? Vai. Mas do que adianta você prender a pessoa, você brigar com a pessoa não pode... Tu tava olhando pra quem? Isso é horrível. Quando tu fala a questão de ciúme, quando eu falei sobre relacionamentos tóxicos, né, eu falei sobre a questão desse ciclo, né, que se repete. E aí quando tu fala de ciúme, me lembrei o quê? Que o ciúme, pra gente, foi construído como? Ciúme é algo importante no relacionamento. Se você não tiver ciúme, você não gosta. Você não gosta. Então não gosta. Então, de tanto colocar isso na nossa cabeça, a gente normalizou a questão do ciúme. Ok, ciúme, esconde insegurança, tudo bem, a gente tem que ver que nível de insegurança é esse. Às vezes esconde um desafeto, alguma coisa, mas a gente tem que tentar entender o que esse ciúme quer dizer. Porque tudo que é excessivo faz mal. Então, tudo que também é de menos faz falta. Então, a gente tem que aprender a dosar. Não é porque meu namorado não sente ciúme de mim, porque ele não gosta de mim. Talvez ele demonstre esse sentimento de amor de outro jeito, com a presença, vai buscar na escola, vai buscar na faculdade. Então, a gente pode estar substituindo? Não. A gente poderia estar complementando a questão do amor com ações também. Justamente, eu acho que... E outra, as pessoas falam... Ah, tu não prova que me ama, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que cada um tem sua forma de demonstrar que ama, que gosta e tal. E não adianta você formar aquele mundo perfeito. Tem muita gente que parece que vive no mundo dos filmes, né? Sim, sim. Ou então quer que o seu relacionamento seja igual ao do outro. Sim. Mas às vezes nem vê que aquele outro que parece ter um relacionamento perfeito não sabe como é por dentro, né? Quando é só o casal. Às vezes vive num pau de briga enorme. Porque a gente não sabe o que acontece quando o portão fecha. A gente não sabe, Caio. A gente só sabe da porta para frente e pelas redes sociais o que você quer mostrar. O que está lá dentro, os problemas, as dificuldades, a gente não vai externalizar nunca. É muito mais fácil eu sair, fazer um check-in na praia, postando foto com meu namorado e dizer que minha vida tá boa do que eu esconder a própria verdade dessas situações que estão desconfortáveis, né? É o preço que a gente paga por querer ter uma vida perfeita e a gente tem que saber que não existe vida perfeita. A gente vai aprender a lidar com situações que vai exigir muito da gente, mas a gente tem que aprender. Justamente, e as pessoas elas fogem muito, né, de situações, elas não querem lidar, elas preferem fugir do problema do que resolver o problema. A gente conversou aqui com o Carlos Denilson e a gente falou sobre isso porque ele é especialista em PNL, é programação neurolinguística, Sim. né? A gente conversou sobre algumas coisas e a gente estava falando sobre isso, sobre as pessoas fugirem dos problemas, as pessoas preferem terceirizar. Não, vai ali e resolve isso para mim. Tô devendo aqui o Maikson. Mauriane, te dá bem que o dinheiro, dá ali pro Maikson. Eu não vou resolver diretamente. As pessoas ficam terceirizando isso e é um problema sério também. É mais fácil. É mais fácil você sair dessa responsabilidade e deixar que o outro faça. A gente está terceirizando a criação dos nossos filhos, Caio. Por que a gente não vai terceirizar outras relações? Né? Nesse meio de contexto de pandemia, o que eu mais escuto é os pais falando: a escola vai ter que aceitar. Por que só 3 dias híbrido? Tinha que ser todos os dias. Eu olho assim, gente, a saúde do meu filho vale muito mais do que o ensino. Então. Mas não é a questão do ensino, é para jogar só o menino lá dentro. As responsabilidades, né? Você está terceirizando para a escola, você terceiriza para o psicólogo. Olha, eu acho estranho a criança que fica ocupada até de noite.
A pessoa fica de manhã, de tarde, de noite e tal, o menino só vai para casa para dormir. O menino não tem contato nenhum com os pais. Não tem contato com a família, não tem contato de criança, né? Isso. De você sentar e almoçar com os pais, conversar e pronto. E olha que vão jogar isso na minha cara, eu vou até... Que meu filho, o Cef, ele tá estudando integral. Mas o que acontece? Eu vou botar para vocês duas situações simples. Uma, eu trabalho o dia todo, a mãe dele trabalha o dia todo. Ele mora com a mãe dele, que a gente não mora junto. Sim. Melhor coisa do mundo também, viu? Tá junto, mora cada um na sua casa. Pronto. Paz. A paz reina. Então, ele mora lá. E de tarde eu percebi que ele... Mesmo tinha a moça que olhava ele e tal, mas mesmo assim, ele sentia falta de interagir com outras crianças e tudo mais. Então ele fica nesse período integral porque ele interage, porque ele tem uma... O Cef, ele é muito esperto, então a gente quer estimular isso. Sim. Mas tem dias que simplesmente a mãe dele pega, olha, ele não vai hoje para a escola. E passa o dia lá, eu fico lá na casa dela, a gente passa o dia com ele. Ou então pega ele e fala, ó, Cef, hoje, tipo, no momento que nós estamos gravando esse programa, ele não foi pra escola, ele tá na casa da minha mãe. Sim. Por quê? Ele falou, eu tô com saudade da vovó Cláudia. Eu falei, ó, mãe, o Cef vai passar o dia com a senhora. E não foi pra escola pra ficar lá. Eu acho essa interação com a família também importante, de estimular a criança a fazer outras coisas, não só prender o menino dentro da escola. E tempo de qualidade, porque tu poderia deixar teu filho em ensino integral e quando chegar à noite, aqui ó, pega o celularzinho, assiste televisão e pronto. Então assim, ele tá tendo momentos de interação com a família, né? Com a avó, com você, então tem que ter esses momentos, porque senão... É importante, e depois a criança, basicamente, os pais são os estranhos para a criança. É mais fácil ter o contato com o celular, com outras redes, com as pessoas que cuidam dos nossos filhos do que os próprios pais mesmo. E a gente vê muita gente falando assim hoje em dia. Basicamente todas as crianças têm algum problema, todas as crianças têm um pouco de autismo. Existe realmente esse surto de problemas ou foi de pouco tempo para cá que eles começaram a ser identificados? Um tempo atrás era o surto de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Toda mãe que chegava para consultar, ela falava, meu filho é inquieto, meu filho tem TDAH, ele não assiste nada. Então, foi o que aconteceu. Hoje a gente percebe o contrário, a questão do autismo. E assim, não é questão que aumentou o autismo, o diagnóstico tá mais preciso. Antigamente, hoje, Caio, para a gente fechar um diagnóstico com criança para autista, é algo que precisa de estudo. É um médico neuropediatra, é um psicólogo, é a fono, é a TO, é uma equipe e cada um vai analisando dados, vai vendo o que é esperado para aquele desenvolvimento, para que você dê o quê? O retorno para o médico fechar esse diagnóstico. Então, o que acontecia antes? As pessoas não via isso acontecer. Às vezes a criança estava muito calada. Porque ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele é calado, o irmão dele conversa, é porque ele vive sozinho, não tem outra criança para brincar. Então, a gente justificava e a gente não tinha conhecimento sobre o autismo. E hoje, quando a gente abre as redes sociais, a gente percebe a gama de informação, a gama de profissionais que vão falando sobre isso. Aí tem que ter cuidado, por quê? Pra gente não acabar rotulando. Que coisas que são normais. Às vezes a criança tem dificuldade de falar, só convive com adultos, não convive com outras crianças. Claro que ela vai diminuir, ela vai demorar a falar um pouco. O desenvolvimento dela vai ser bem menor do que uma criança que convive estimulada numa escolinha, justamente, numa creche e tudo mais. Então tem que ter esses cuidados também. É mais fácil você rotular do que você conhecer. Eu já percebi, tipo assim, o Cef, a gente sempre passa virada de ano fora. Sim. E vai sempre a mesma galera. Eu percebi que toda vez que o Cef voltava, ele voltava falando mais, interagindo mais esperto. Todo mundo percebia, mas era o quê? Ele ficava aquele período de 1, 2 semanas ali, interagindo com muita gente, com muita criança, e isso estimulava ainda mais ele. Quando ele entrou na escola, ele entrou com 1 ano e pouco. Justamente porque sozinho, filho único, dependendo do pai dele, sem previsão de irmão, não quer mais de jeito maneiro. Por quê? Menino é caro. Menino é caro e dá trabalho. Tem que ter outro. Não. Eu falei pra Graça, daqui a um tempo a gente adota. Tem muita criança esperando pra ser adotada. Legal, tem muita então, criança. Eu prefiro, Graça, vamos adotar. E outra coisa, mulher chata, grávida é chata. Meu Deus do céu. Depois eu vou conversar sobre isso aqui. Outro dia eu boto uma roda de grávida aqui pra perguntar por que são tão chatas. Brincadeira, não zanguem comigo. Mas a gente botou porque ele tava ficando egoísta. Sim. Eu vi uma cena que foi o cúmulo.
Ele com 1 ano e pouco, ele com a coxa de galinha na mão aqui comendo, ele chegou na frente do espelho e falou assim, não te dou. E saiu, meu Deus, ele negou uma coxa de galinha pra ele. No espelho. Aí a Grazi, não, menino, isso é besteira. Eu, não, ele tá egoísta, presta atenção. Se ele tá com alguma coisa, ele pede, tem que entregar pra ele. Se a gente pede, ele diz não. Então ele tá desenvolvendo um certo egoísmo. Aí eu conversei até com amigos meus que são psicólogos. Caio, ele vive sozinho, né, na casa da avó. Tudo é dele, tudo é pra ele. Então vai interagir com outras crianças. O contexto tava favorecendo, né? Justamente. Era o reizinho da casa. Aí ele aprendeu agora a dividir e tudo mais. Aí, toda vez que a gente vai sair, ele vira, e meu abraço. Ou seja, ele aprendeu isso na escola. Sim. Na hora de sair, tinha abraçar o coleguinha para poder sair. Então ele ficou, eu falei, isso é bom. Que mesmo durante a pandemia, ele não esqueceu, ele continuou com a mesma coisa. Mas a gente vai só para um rápido intervalo, viu? E a gente volta já já com mais Melhor da Noite. Não ouse sair daí. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello everyone, my name is Neto. Olá pessoal, meu nome é Neto. I'm a teacher here at Liberty. Eu sou professor aqui na Liberty. And today we are going to talk about 3 false friends in English. E hoje nós iremos falar a respeito de 3 falsos cognatos em inglês. O primeiro é office, que muitos pensam que significa ofício, mas significa escritório ou clínica. A segunda palavra é a palavra café. Muitos acreditam que signifique a bebida café, mas é o lugar, ok? A cafeteria. E a terceira é a palavra actually, que significa na verdade, ao invés de atualmente, que muitas pessoas acreditam que seja. I hope you like the tips. Eu espero que tenham gostado das dicas. And if you want to learn more about English, come to Liberty. Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite e só um recadinho aqui para vocês. A Sonha Salgado, ela lançou uma promoção que é um centro de salgados por R$ 45,00. Ainda tem um centro de salgados por R$ 60,00, onde você tem todos os salgados. Percebi olhares aqui no estúdio, o pessoal me olhando aqui agora, o pessoal se interessou bastante. E tem o centro de salgados por R$ 45,00. Entre em contato com a Sonha Salgados, vai lá no Instagram dela, vai estar aparecendo aqui embaixo, Sonha Salgados Buffet. E você pode se informar quais são os salgados que vêm. Lembrando, já fizeram essa pergunta, Caio, mas o de 45 vem 100? Gente, é um cento. Vem os 100 salgados. O que muda é só a questão dos salgados que você pode escolher. Mas eu quero todos. Tem os 160. E tem todos aqueles outros salgados que você conhece. Estamos conversando aqui com a Mauriane. Ela que é psicóloga. Gosta de salgado? Quero salgados agora. Olha aí, tá vendo? Camila, tem que mandar um salgado pra cá. A Catarina só não recebeu o salgado dela porque eu pensei que ela não vinha hoje. Que ela não me respondeu, aí não deu pra eu ir lá buscar. Vacilou, te juro. Então vamos lá. Vamos entrar nessa questão de salgado, olha aí. Comida, tem muita gente que desconta as frustrações comendo compulsivamente, né? Sim, sim. Tem pessoas que comem. Tem muito nutricionista, nutrólogo, que ele sempre pede uma avaliação do psicólogo, né? Para entender você come por quê? Você come por fome, por fator biológico ou por fator psicológico? Quando tem uma necessidade muito grande de comer para saciar algum problema, não, alguma ansiedade sua. Muita gente que deixa de fumar também diz que come porque tem que estar toda hora com alguma coisa na boca, aí fica toda hora beliscando, né? Tem algumas estratégias que as pessoas podem estar utilizando. Por exemplo, mascar chiclete, né? Os dentistas vão ficar tudo puto. Ó, aí, ó, estão estragando meu trabalho. Ou dando trabalho para os dentistas. Ou dando trabalho para os dentistas, né? Então, são algumas estratégias que as pessoas podem estar utilizando, né? Quando a pessoa fuma excessivamente, acaba fazendo mal, ela pode estar criando estratégias de enfrentamento. Sim. Eu botei um assunto no Instagram que eu queria conversar com alguma psicóloga e a Mauriane falou comigo. Na verdade, foi a primeira, que depois surgiu uma fila. Não, gente, peraí. Eu só vou fazer uma roda aqui com vários psicólogos pra gente debater. Quero que dê uma treta. Mas, Mauriane, a gente vê, entrando naquela parte da pessoa criar o mundo dela na cabeça dela, a pessoa viver presa em mundo de séries, de filmes, de animes e por aí vai.
Tem muita gente que fala uma coisa, mas quando é relacionado a alguma série, faz outra. Exemplo, quem só gosta de vilões, quem só gosta daqueles vilões que são perversos. Aquilo ali pode ser alguma coisa dentro dela ou ela só é meio... tem um certo fetiche por vilões mesmo? E, Caio, assim, é ruim eu fechar e dizer que tem, né? É algo que tem que ser estudado. Porque, assim, geralmente as pessoas têm identificação no filmes ou por mocinho ou por vilão, mas depende desse perfil. Como foi que esse vilão conquistou? Exemplo, Coringa. O filme do Coringa, ele foi feito de uma maneira tão bonita que foi feito para quê? Para que a gente gostasse do vilão, né? Então, as justificativas, a fotografia do filme é perfeita, Sim. né? Então, você sentiu entre aspas, né? Você meio que você sentiu a dor do personagem. Gente, naquela parte do filme que ele tá dentro do ônibus, que Sim. ele começa a sorrir, né? E você vê aquele desespero dele, porque ele tava chorando, mas ele não conseguia externalizar. Então a maneira que ele tinha era sorrir. Então, aquela doença existe? Existe. Tem pessoas que têm aquele transtorno, né? Às vezes tem pessoas É Tourette, não, né? Não, eu não tô me lembrando o nome agora, mas depois eu lhe repasso. Que síndrome de Tourette também é interessantíssimo. Tem pessoas assim que em momentos inoportunos têm comportamentos esquisitos. Por exemplo, faleceu uma pessoa, em vez da pessoa chorar, ela vai gargalhar, ela vai sorrir, ela vai externalizar aquele sentimento de outra maneira. Porque assim, a gente espera que a pessoa chore, mas a pessoa ela tem outra frustração. Ela não tá sentindo a dor. Ela tá sentindo a dor dela, mas a maneira que ela tá externalizando é daquela maneira. Então, no filme, a gente percebe isso, né? Quando ele tá em situação de estresse, ele começa o quê? A sorrir. Então, acontece o quê? O contrário. Eu, quando assisti, eu não fiquei com pena do assalto do Batman, né? Eu fiquei mobilizada com o vilão, porque foi o enredo que construiu. E aí a gente tem que observar, né? Porque tem pessoas que têm esse perfil mesmo. E aí são questões mais profundas. Agora, algumas coisas me assustam. Até se tem um exemplo, quem assistiu Game of Thrones sabe. Tinha gente que só gostava dos torturadores. Tipo, eu vi uma menina que ela parece que é apaixonada pelo Ramsay Bolton. Sim. O cara é estuprador, o cara é torturador, o cara é o que há de ruim. Sim. Tudo que há de ruim, aquele cara é. E o pessoal dele, ele é lindo, ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Pô, ele matou o pai dele e colocou, não é spoiler não, se você não assistiu, eu sinto muito. Botou se eu não me engano, o Maikson, ela tava grávida, a madrasta dele tava. Ele jogou pros cachorros comerem ela viva. A madrasta. A madrasta dele, porque ele não queria ter outro herdeiro. Era pra ele ficar sozinho. Então tu vê o nível de perversidade dele. E a pessoa dizer, gente, que perfeito. Comportamentos sádicos, né? De você ver o sofrimento do outro e você não ter pena, entre aspas, que pena até é palavra feia, né? Não ter um sentimento de compaixão pela dor do outro, né? Aí a gente fala um pouquinho sobre a questão da síndrome de Estocolmo, né? Sim. Que eu tenho um exemplo muito peculiar, que foi o caso da Patrícia Bravanel. Eu ia citar que foi o mais conhecido, né? Que é a filha do Silvio Santos, para quem não conhece, né? Ela foi sequestrada, ela passou 7 dias em cárcere privado, e quando ela foi solta, primeira coisa, ela alegou que a liberdade dela foi Jesus, Deus que tinha libertado ela. Segundo, que os sequestradores trataram ela super bem. O cara era tranquilo, trazia comida toda hora, de boa. E o último, que a culpa era de quem? Do governo brasileiro, que não fazia políticas para as pessoas. Então, eles não tinham culpa. A culpa era de quem? De outra pessoa. E aí existe a síndrome de Estocolmo, que a gente fala muito sobre isso, que é uma doença psicológica particular, onde as pessoas, ela cria um significado para o agressor. Ela associa algo bom, que ele é uma pessoa boa, que é uma pessoa que vai ajudar. E em algumas relações, constrói até relação de amor. É isso que eu ia te perguntar. Alguns relacionamentos abusivos em que o cara bate na mulher, mas ela defende ele com unhas e dentes, é síndrome de Estocolmo? Porque assim, a síndrome de Estocolmo, ela ainda não está classificada no CID-10, que é a classificação internacional de doenças, né? O que acontece? Foi um caso isolado. O primeiro fato que aconteceu foi em 1973, né? Que teve um sequestro no Banco da Suécia, em Estocolmo, onde 2 sequestradores renderam 4 pessoas e durante 6 dias essas pessoas foram mantidas como reféns. Só enquanto a polícia queria separar,
tirar as pessoas de lá, as pessoas faziam cordão de isolamento para não ferirem o sequestrador. Sequestrador, gente boa. Pensa, acaba de lábia. Então isso aconteceu, né? Então, isso foi o primeiro episódio que aconteceu. Então, assim, hoje ele não tem uma classificação ainda. Por quê, Caio? Porque ela é uma síndrome e ela tem várias características comuns de algumas doenças. Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, questão da ansiedade, a questão desse sentimento de culpa, de eu me sentir culpada. Eu que fui a culpada pelo sequestro. Nesse caso do banco, tem uma história bem interessante. Em um momento, ele permitiu que ligasse para a polícia, ligasse para o ministro, e aí o ministro conversou, né, e ele pediu para ser solto, né, aí o ministro falou que ele queria, parece que era carros, umas coisas assim para sair. E aí, na hora, o ministro disse que não autorizava, pois a que estava lá no sequestro falou à vítima, falou assim, olha, pois muito obrigado, se eu morrer, a culpa é sua. E aí desligou o telefone e falou que ele poderia matar ela, porque o Estado que não estava cumprindo com a sua função de protegê-la. Né? Então, é uma relação bem complexa. É bem complicado. E aí tu falou uma coisa interessantíssima. Existe isso também em outros momentos, em outras relações de trabalho. Assédio moral. Sim. Existe isso também, assim, de Estocolmo. Nos relacionamentos abusivos, onde a pessoa convive com o abusador, onde a pessoa não consegue ver, às vezes os amigos, a família tá mostrando, cara, olha o que tá fazendo contigo, e você não consegue identificar. Porque na sua cabeça, ele não tem culpa. E o problema dessa síndrome é isso, é você não ter essa identificação. Oh, meu Deus, rapaz, tira de mim esse espírito da treta. Rapaz, eu vou falar um negócio aqui. Existe gente que trabalha pro outro, o outro não paga, mas mesmo assim ele defende com unhas e dentes. É basicamente isso dentro é humilhado no local de trabalho, passa meses sem receber e mesmo assim defende com unhas e dentes, né? Porque uma das causas do transtorno, da síndrome, né? Da síndrome, é essa relação de poder e de coerção. Você ter poder sobre o outro. Né? Você controlar a vida do outro, você controlar o emprego. Se você sair daqui, você não vai arranjar outro emprego melhor. Caio, se tu sair do melhor da noite, não encontra mais emprego em lugar nenhum. Então você acaba sendo à mercê da situação e você consegue gerir isso. Não estou recebendo, não estou feliz no meu ambiente de trabalho, mas eu vou continuar dessa maneira. Porque a culpa não é do Caio, do outro, do gestor. A culpa é minha, eu que não estou conseguindo favorecer. As mesmas coisas acontecem nos relacionamentos. Sim. Abusivos, né, relacionamentos tóxicos, que é algo que a gente precisa conversar, a gente precisa ver. Eu sei que existem infinitos fatores, né, que faz com que a pessoa permaneça nesse ciclo de relacionamento abusivo. É difícil você chegar e dizer assim, olha, meu marido, meu namorado é abusivo comigo, ele faz isso comigo. Você reconhecer. Mas você pode perceber que a maioria das vítimas reconhece, mas justifica. Ele é assim porque ele tem ciúme de mim, porque ele quer me proteger, ele quer cuidar de mim. Eu já vi gente falando assim, não, às vezes ele fica meio violento, mas é porque ele é inseguro, porque ele me acha bonita e se acha feio. Gente, esse cara tem um problema, maluco. Pois é. E você fica na linha de frente desse problema, você não consegue lidar porque a mulher que não pode se arrumar, a mulher que não pode vestir roupa tal, a mulher que não pode fazer isso, porque começa com pequenas coisas, né? Sim. E essa saia, pra onde é que tu vai? Essa tua calça tá muito apertada. Olha, eu acho ridículo. Tem uma cena que se for um casal que faz isso, para que é feio, cara. É o casal que só vai junto no banheiro. Que coisa feia. Eu não gosto. De sair também. Eu só posso ir pra tal lugar se ele for. Se ele não for, ele não vai. Tem gente que se espanta demais, me topa comigo num lugar sozinho. Hoje, cadê a Grazi? Eu, sei lá, gente. Não nasci grudado com ela, não. Eu também sofro por isso. Eu falo desse jeito, vocês também saem sozinhos. Eu viajo muito, né? Eu gosto de sair muito e ele é mais quieto. Então, vez ou outra, as pessoas têm essa posição, né? Eu odeio. Ele deixou tu viajar. Aí eu falei assim, não, meu pai já tá de boa, meu pai e minha mãe não se importam com viajar, não. Não, teu namorado, agora que são noivos, agora que tu não pode mesmo viajar. Então, assim, por que eu tenho que dar essa função pra ele, dele gerir a minha vida, dele me limitar, se eu também não dou isso pra ele? Outro problema que tem sério também no relacionamento, geralmente homens que fazem essa merda, desculpa o palavreado, mas se incomodar se a mulher está ganhando bem, se a mulher está
se destacando, tipo, não, tu vai ganhar mais que eu. Não, gente, é muito legal a mulher ganhar mais que você ganha presente. Você sai pra sair, hoje é tu que paga a conta que eu tô lisa, é muito divertido. Mas tem gente que realmente não consegue ter um relacionamento que os dois crescem junto e quer que a mulher fique naquela dependência, né? Mas qual é o modelo que é exposto pra gente todos os dias? É o modelo que o homem é o provedor do sustento, é o homem que tem que ganhar mais do que a mulher e a mulher tem que ganhar menos se ela tiver condição de trabalhar, porque o certo é ela ficar em casa cuidando dos meninos. Já aconteceu uma vez porque eu dava aula numa escola de informática aqui, uma aluna chegou e falou, professor, eu gosto muito da sua aula, eu vou sentir muita falta, mas infelizmente eu não vou vir mais. Eu perguntei, por que? Ela, não, porque eu vou casar. Eu, você vai embora. Não, é porque meu marido disse que a partir do momento que eu casar, não é mais para eu estudar, nem para trabalhar. É só para eu fiquei, pô, não faz negócio desse não. Não, professor, eu vou viver mesmo para cuidar, vou ter meus meninos e tal. Só que eu não me meti muito, que aí depois chegava um doido querendo me bater. Mas eu fiquei, me deixou muito triste aquilo ali. Tem pessoas que é assim, que desistem da vida por conta do outro. Atribui, né, o poder ao outro, o poder do outro pela minha vida. Meu marido vai decidir se eu vou estudar, meu marido vai decidir que roupa que eu vou vestir. E assim, se você já entra num casamento desse jeito, colega, a situação vai complicar mais ainda. Porque tem isso, Caio, das pessoas acreditar assim, quando eu casar ele vai mudar, tu vai ver, ele vai ser outra pessoa. Sinto muito, colega, ele não vai ser outra pessoa. Se uma pessoa mantém essa questão de dependência, ela acha que tem poder sobre você e ela vai usar aquilo ali contra você. Sim, e você vai ficar coagido e você vai permitir. Sim. Porque relacionamentos, namoro, é um estágio para casamento. Se no namoro você começa a perceber algumas dificuldades, alguns problemas, e você começa a dizer assim, não, deixa para depois. Quando você casa, tudo vem à tona. E pior, né? Porque tá os dois. Por que teve tanto divórcio na pandemia? O pessoal percebeu que não se suportava. Conviver juntos. Você conviver junto com seus problemas, com suas dificuldades, exige muito de você. E aí nem todo mundo está preparado para isso, né? As pessoas não se suportam, não imaginem suportar as outras. Não sei. Mas tem muita gente que não consegue ficar sozinho. Eu sempre, gente, se alguém não consegue ficar sozinho, tem sempre aquela necessidade de ter alguém perto, tem algum problema aí, cara. É aquele questionamento, né? Às vezes é solidão ou ser solitário, por exemplo. Eu ficar um final de semana sozinha na minha casa. Aquilo pra mim significa o quê? Solidão ou ser solitário? Sabe a única coisa que geralmente eu não saio pra fazer só? Sim. Comer. Porque eu vou ser o gordo que come sozinho. Tem que dividir. Aí vão dizer assim, o gordo comendo sozinho porque é morto de fome. Porque eu passei por essa situação quando era mais novo. Fui pra churrascaria com meu avô, tinha um gordinho lá comendo sozinho, meu avô, o gordo ali é tão morto de fome que ele senta sozinho pra não dividir. Aí eu fiquei, eu não posso ser o gordo morto de fome. É só isso. Ficou associando. Mas eu adoro sair pra beber sozinho. Pro cinema sozinho é uma maravilha, ninguém fica no pé do teu ouvido perguntando, quem é esse aí? Eu viajei sozinha. Foi a primeira, assim, eu sempre viajava pra lugares com outras pessoas e tudo mais. E eu tive uma experiência de viajar sozinha. Maria, foi libertador, sabe? Você conhecer pessoas. Eu conheci tantas pessoas assim aleatórias que eu sentava no museu e ficava olhando as coisas, porque era a exposição de Frida, né? Eu adoro Frida. E aí eu sentava para olhar e chegou várias pessoas e começaram a conversar. Aí eu saí com tantas amizades. É libertador você se conhecer. Sim. E é outra coisa de relacionamento que geralmente as pessoas não aceitam, que tu pode ter amigos, que eu posso ter amigas. Geralmente, não. Minha namorada não tem amigo, não. Não, meu amigo dela sou eu. Rapaz, eu já escutei um cara falando um negócio desse, a menina falou, não, mas é certo, porque o homem não sabe separar as coisas. Depende do homem, cara, que a gente é teu amigo, não tem ninguém dando em cima de ti. A menina era até feia, gente, né? Rapaz, o cara ter ciúme de mulher feia é a mesma coisa que o cara colocar um alarme no Fiat 147. É só por que é mesmo, né? Porque levar ninguém vai. Aí tá todo mundo agora machista. Com certeza. Isso, que é isso. Mariane, eu gostaria de agradecer por vir bater esse papo com a gente. Fala teu Instagram profissional para aquela câmera ali. Eu que lhe agradeço pelo convite, Caio. Foi um prazer estar aqui conversando com você, conversando sobre vários temas interessantíssimos, né? O meu Instagram é @psimaurianelima. Lá tem o linkzinho que você pode estar agendando atendimento clínico comigo. Eu atendo crianças a partir de 6 anos, até idosos e tudo mais, tanto presencial como também online.
E eu vou deixar aqui em aberto um convite para você voltar para a gente conversar um pouco sobre a cabeça do pessoal na pandemia. Ah, ótimo! O que mais teve foi gente surtando. Eu tenho várias postagens que eu fiz a respeito desse tema da pandemia. Porque a pandemia, cara, acho que ela soltou os demônios de todo mundo. Sim, sim. Por que teve muita reforma na pandemia, galera? Que a galera percebeu que não se sentia bem dentro de casa. Na hora que teve que ficar dentro de casa, eu vou mudar isso aqui. E ficou essa loucura. Vamos falar sobre isso na próxima. Com certeza. Então, Mauriane, muito obrigado. Desejo aí sucesso. Obrigada. E a você de casa, meu muito obrigado. Uma excelente noite a todos e até a próxima.